exaltado. Nós estamos realmente sendo abastecidos por nosso Deus, alimentando a nossa alma. Então, enquanto nós cantamos, adore realmente ao Senhor. Fala para o Senhor realmente que a Ele seja dada toda a glória nessa noite. Clamemos, cantamos, exaltemos ao nosso Deus. Canta
sabendo, Deus, que o Senhor é um Deus que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E quando nós nos sentimos sozinhos na caminhada, nós sabemos que temos um Deus que olha por nós. Então, Deus, quando nós chorarmos, quando nós desesperarmos, que nós possamos saber que nós somos um Deus que nos ama com amor incondicional. Adore esse Deus essa noite. Continue exaltando.
5, mas vamos depois entrar um pouco mais nesse capítulo até o verso 25. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Somente até aqui, irmãos, no versículo 5, eu quero orar junto com os irmãos nesse momento. Eles, se puderem se colocar de joelhos, peçam ao Senhor para que essa palavra possa falar ao seu coração nessa noite. Deus Santo, Deus misericordioso, Deus de amor, nós te louvamos essa noite. Estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, o quanto somos indignos da Tua presença, da Tua glória, do Teu amor. Ó Deus, mas o Senhor nos constrange, a Tua palavra nos constrange, o Teu Espírito Santo nos constrange e nos leva, Deus, a uma vida nova, nos leva, Senhor Deus, ao arrependimento. Por isso nós clamamos nessa noite para que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração nessa noite, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a viver uma vida de santidade, a termos, ó Deus, atitudes que glorifiquem o Teu santo nome. E assim nós podemos anunciar ao mundo a Tua verdade, a Tua salvação. Tenha misericórdia do Teu povo reunido nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa iluminar nossas mentes, ó Deus, possa guiar o nosso caminho. Nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém, irmãos. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, o texto onde Lázaro, que era chamado aqui de amigo de Jesus, um homem a quem Jesus Cristo amava, esse homem vai ficar enfermo e ele vai morrer, mas as suas irmãs pediram para que Jesus Cristo pudesse visitá-lo antes da sua morte, tendo uma esperança de que ele não morreria se Jesus Cristo estivesse ali antes que a morte chegasse. Então, se Jesus Cristo chegasse antes da morte, aquele homem não teria morrido. Essa era a ideia daquelas mulheres. E elas então pedem a Jesus Cristo para chegar, para ir ter com ele, para que ele pudesse curar a Lázaro. É claro que Jesus Cristo também, irmãos, poderia fazer da mesma forma que ele fez quando aquele centurião romano chegou perto dele e falou: ó, meu filho está enfermo, aliás, meu servo está enfermo, e eu quero que o Senhor cure o meu servo. Jesus Cristo simplesmente dá uma ordem, e aquele homem volta para casa, e ao chegar, ainda no meio do caminho, seus outros servos vieram e falaram com ele que aquele servo já estava curado. Então, Jesus Cristo não precisou ir na casa daquele homem para curar o seu servo, simplesmente deu uma ordem. É claro que também havia essa expectativa no coração daquelas mulheres, para que Jesus Cristo pudesse dar apenas uma ordem e Lázaro ficar curado daquela enfermidade. Então vejam bem, irmãos, que são momentos de angústia, momentos de aflição que essas mulheres estão vivendo. Lázaro também está vivendo esse momento de aflição, de angústia, sentindo as dores, sentindo as dificuldades que aquela enfermidade estava trazendo para ele. A gente não sabe que tipo de enfermidade era,
mas Lázaro poderia estar sentindo falta de ar, Lázaro podia estar sentindo algum tipo de dor, nós não sabemos, irmãos. E certamente ele estava padecendo com aquela enfermidade. O texto nos deixa também um sinal de que talvez Lázaro não pudesse dormir por causa daquela enfermidade, porque quando Jesus Cristo vai dizer um pouco mais à frente que Lázaro havia dormido, os discípulos falaram: então ele está melhorando da enfermidade, está conseguindo descansar, como se ele não conseguisse dormir anteriormente por causa das dores ou do sofrimento que aquela enfermidade estava lhe causando. Mas quando Jesus fala que Lázaro havia dormido, na verdade está dizendo que Lázaro havia morrido, e não apenas dormindo como alguém que estava tirando um sono. E Jesus Cristo precisa falar abertamente para os seus discípulos que Lázaro havia morrido, e aí eles vão entender realmente sobre o que Jesus Cristo estava falando. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa passagem bíblica, irmãos, porque João, ao escrever o Evangelho, ele se preocupa. João tem algumas preocupações, irmãos, ao escrever esse Evangelho. Ele vai escrever 7 milagres que Jesus Cristo fez. Os 7 milagres, o maior milagre foi esse, a ressurreição de Lázaro. E João vai registrar de uma forma bem específica, bem cuidadosa, a ressurreição de Lázaro. Ele dedica todo o capítulo 11 para registrar esse fato, a enfermidade, a ressurreição e o que acontece após a ressurreição de Lázaro. Então, João tem uma preocupação muito grande, irmãos, em mostrar a natureza humana de Jesus, um Jesus homem que era capaz de chorar diante do sepulcro de um amigo seu. Então, como homem, ele chorou, ele ficou triste pela morte de Lázaro, embora sabendo que alguns instantes depois Lázaro seria ressuscitado, mas ele fica triste, ele chora. Como homem, Jesus Cristo chora, irmãos, diante do sepulcro de Lázaro. E esse mesmo Jesus que João está registrando aqui como homem, ele também apresenta a natureza divina de Jesus, aquele que tem poder para vencer a morte, aquele que tem autoridade sobre a própria morte. Então esse último milagre que João vai registrar também demonstra, irmãos, a vitória de Jesus Cristo sobre o último inimigo. A Bíblia nos afirma que o último inimigo a ser vencido é a morte. E aqui Jesus Cristo já traz para nós uma dimensão dessa vitória que ele teria sobre a morte, que ele seria vitorioso sobre a morte, que a morte não teria domínio nem sobre ele, e também não teria domínio sobre qualquer um daqueles que acreditam nele, que confiam nele, que creem no seu santo nome. Então João, irmãos, ele vai ter esse cuidado a registrar esses milagres que Jesus Cristo realizou. E ao escrever esse Evangelho, sobre falar sobre a natureza humana de Jesus, a natureza divina de Jesus Cristo, que era perfeita em Jesus Cristo, irmãos, a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. E nesse texto especificamente, nós temos duas ênfases aqui que a palavra do Senhor quer nos mostrar. A primeira ênfase, irmãos, que João deixa para nós, e Jesus Cristo vai falar isso no versículo 4 inicialmente, que aquilo estava acontecendo para que a glória de Deus fosse manifesta, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Cristo fosse glorificado através da cura, através da ressurreição de Lázaro. Então a primeira ênfase é essa, é a glória de Deus, a manifestação da glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. A segunda ênfase, irmãos, é para que creiam. Então Jesus Cristo também vai operar esse milagre para que aqueles que estavam ali, talvez um pouco duvidosos, pudessem crer de fato que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o enviado da parte do Senhor. Então nós temos essas duas ênfases aqui nesse texto e várias reflexões vão nos apresentar isso, para a glória de Deus e para que creiam. Quem precisava crer, irmãos? Os discípulos precisavam crer em Jesus como Messias de fato. Ainda haviam dúvidas, ainda havia uma imaturidade entre os discípulos. Jesus Cristo precisava que eles tivessem essa certeza de que de fato Cristo era o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o Messias, o ungido. Então os discípulos precisavam crer. As irmãs de Lázaro precisavam crer.
e os judeus também, irmãos, precisavam crer. Então Jesus Cristo opera esse milagre para que esses três grupos de pessoas pudessem crer que de fato ele era o ungido do Senhor, o Messias prometido. Na sequência, logo após a ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo vai cear, e depois ele já vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, como o marco da sua última semana de vida aqui na terra. E assim João encerra os registros dos milagres que Jesus Cristo operou. Então ele vai registrar 7 milagres que Jesus Cristo operou, sendo que a ressurreição de Lázaro tem essa ênfase por ser o maior milagre que Jesus Cristo operou, tirando, é claro, a sua própria morte e ressurreição. O próprio Cristo vai dizer: eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Então, falando sobre os milagres que Jesus Cristo operou enquanto estava aqui na terra, João coloca como sendo o maior milagre operado por Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro. Amém, irmãos? Então, esse é o contexto onde tudo isso acontece. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiramente, irmãos, para a situação de Lázaro e da família de Lázaro, das irmãs de Lázaro. Porque o texto é muito claro, irmãos, ao dizer para nós que certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Está registrado no capítulo 12 de João, essa situação que está sendo citada aqui, de Maria ungir o Senhor e enxugar os pés dele com os seus cabelos. Versículo 3: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Esse texto mostra para nós, irmãos, que Jesus Cristo amava a Lázaro e amava suas irmãs. Eles tinham uma amizade profunda. No versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então, Lázaro e suas irmãs amavam a Jesus, e Jesus também amava Lázaro e as suas irmãs. Eles eram amigos, havia um afeto entre eles. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos que por amarmos Jesus, ou por sermos amados por Ele, nós não merecemos algum tipo de sofrimento, ou que o sofrimento será abreviado facilmente, que você pode fazer uma oração e, em um estalar de Deus, tudo vai se resolver, e você não vai sofrer, você não vai passar dificuldades na sua vida. Essa ideia é plantada muitas vezes em nossas mentes, alguns momentos por falsos pregadores, outros momentos talvez pela nossa própria interpretação da palavra de Deus. Mas o que a palavra do Senhor, irmãos, quer enfatizar para nós é que Jesus Cristo, apesar de amar a Pedro, apesar de amar a Tiago, apesar de amar a Lázaro, a Marta e Maria, todas essas pessoas passaram por sofrimentos, todos eles enfrentaram dificuldades em suas vidas. Nenhum deles, irmãos, tiveram uma vida aqui na terra como um mar de rosas. Todos eles passaram por sofrimentos, por dificuldades, embora também tenham visto muitos milagres acontecerem, mas passaram por sofrimentos. E eu quero que os irmãos se coloquem no lugar de Marta e Maria nesse momento. Elas mandam um mensageiro até Jesus Cristo para que pedissem ao Senhor, aquele mensageiro falasse com o Senhor: Lázaro está enfermo. Olha, irmãos, a angústia dessas mulheres clamando. Esse mensageiro andou provavelmente em umas 24 horas para chegar onde Jesus Cristo estava e conseguir anunciar para Jesus Cristo que Lázaro estava enfermo. E provavelmente, irmãos, no mesmo dia que o mensageiro saiu para entregar a mensagem para Jesus, Lázaro morreu. Há um grande indício que isso tenha acontecido quando o mensageiro saiu para entregar a mensagem para Jesus. Nesse meio tempo, Lázaro morre. E Jesus Cristo vai chegar 4 dias depois da morte de Lázaro. Então, irmãos, sermos amados pelo Senhor e amarmos ao Senhor não nos dá
condições, irmãos, de não sofrermos aqui na terra, não vai nos isentar do sofrimento, muito pelo contrário. Talvez vamos sofrer ainda um pouco mais do que sofreríamos. E isso não é ruim para nós, irmãos, porque o amor de Deus, ele se manifesta a nós através do sofrimento também, irmãos. Por quê? Porque através do sofrimento o Senhor vai nos dar um crescimento. Através do sofrimento nós vamos amadurecer, nós vamos crescer. Então Deus não é como um pai que fica mimando um filho, que fica bajulando os seus filhos e dando tudo de melhor para os seus filhos, para que eles possam se sentir amados por Ele. Deus é um pai justo, irmãos, que nos ama, mas que deixa o sofrimento como uma forma de crescimento para nós, para aprendermos de fato com o Senhor. E é o que nós percebemos nesse texto, irmãos, o amor de Deus, o amor que Cristo tinha por Lázaro, por Marta e por Maria se manifesta. E Jesus Cristo não isenta essas pessoas do sofrimento, eles passam pelo sofrimento, mas eles tinham a certeza de serem amados pelo Senhor. Então não vamos ser equivocados pensando, irmãos, que por amarmos ao Senhor, por sermos amados por Ele, não vamos experimentar o sofrimento. Vamos sim passar por sofrimento, muitos sofrimentos aqui na terra. Mas nós temos a garantia, irmãos, que em cada sofrimento o Senhor está junto conosco, Ele está passando junto conosco, como vai dizer o salmista no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, irmãos, em meio ao sofrimento, até mesmo um vale de morte, ou seja, uma passagem pela morte, o Senhor está conosco. Ele está nos conduzindo em meio ao sofrimento. Então, eu gostaria que você pudesse olhar para a pessoa do seu lado e falar com essa pessoa, repetindo o que eu vou falar para você agora nesse momento. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o amor de Deus nos guia através do sofrimento. Amém, irmãos? Tenha essa certeza. O amor do Senhor nos guia através do sofrimento. Deus não nos deixa desamparados. Então Deus não tira o sofrimento. Você vai sofrer, pode ter certeza disso. Não fique triste se você não está sofrendo nesse momento. Pode ficar tranquilo que o sofrimento vai vir. Mas você tem a certeza que o Senhor vai passar por você através do sofrimento. Então nós temos a certeza, irmãos, de que o Senhor estará conosco, estará nos conduzindo, nos guiando em meio ao sofrimento. É interessante, irmãos, isso não está na Bíblia, mas faz parte da tradição. Quando os irmãos assistem aquela série de hoje, os irmãos vão pegar essa parte da série onde mostra o Tiaguinho, chamado lá de Tiaguinho. Tiaguinho tinha um problema na perna. Ele não andava como os demais discípulos e ele queria ser curado pelo Senhor. E ele vai relutar a chegar até Jesus Cristo e pedir a Jesus Cristo para curar daquela enfermidade. E ele fica então segurando, até chega um momento que ele vai lá e fala: Senhor, eu quero ser curado. Mas ele fala isso com lágrimas diante do Senhor, muita apreensão, e o Senhor não me curou até agora. E para nossa surpresa, Jesus Cristo não cura Tiaguinho. Tiaguinho continua mancando, continua puxando de uma perna. Mas Jesus Cristo fala para ele sobre algo muito importante, que é claro que ele poderia contar aquela cura como sendo para a glória do Senhor, mas o ensinamento de Jesus Cristo para ele é que ele poderia ser um instrumento de Deus, mostrando para as pessoas que ele acreditava em Jesus, apesar de não ter sido curado por ele, apesar de continuar com o sofrimento, com aquela enfermidade, ele não duvidava de que Jesus Cristo era o Messias, o ungido do Senhor. Então percebam isso, irmãos. Ele não precisou ser curado daquela enfermidade para glorificar ao Senhor, para reconhecer Cristo como Senhor, mas ele continuava
continuar crendo no Senhor, servindo ao Senhor, apesar daquela enfermidade. Há uma necessidade, irmãos, de nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, independente das circunstâncias que venham sobre nós. É claro que isso não é fácil, irmãos, ficar como Marta e Maria estavam ali naquele momento, ficar como Lázaro estava ali naquele momento, com a expectativa: o Senhor vai vir, o Senhor vai curar. E o Senhor não chega. Isso é doloroso para o nosso coração. Mas se nós confiamos no Senhor, irmãos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco através do sofrimento. Ele vai nos guiar, nos conduzir através do sofrimento. Basta nós confiarmos no Senhor. Algumas pessoas, irmãos, que estavam ali, incluindo nós também, quando lemos o texto bíblico, muitas vezes temos a impressão de que Jesus Cristo estava atrasado, que ele se atrasou, ele se demorou para chegar aonde Lázaro estava, como se fosse tarde demais. Parece, irmãos, que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa para curar Lázaro, mas se Lázaro morresse, não teria mais o que fazer por Lázaro. É uma impressão que nós temos, parece que as coisas funcionavam dessa forma. Então, as próprias irmãs de Lázaro tinham a expectativa que ele chegasse antes que Lázaro morresse. Todas as duas, quando Jesus Cristo chega até Betânia, elas vão chegar e vão dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma fala, as duas, em momentos diferentes, vão repetir essa fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então nos dá a impressão, irmãos, que havia uma expectativa. Jesus Cristo chegou atrasado, aquela expectativa foi frustrada, e agora não havia mais o que fazer. Acabou, era somente prantear a morte de Lázaro. Não havia mais solução para aquele problema. E eu quero perguntar para você: será que você já passou na sua vida por algum momento que você pensou que não havia mais uma solução para aquele problema, que era o fim, que não havia mais o que fazer, os recursos se esgotaram, as suas orações não foram respondidas da forma como você imaginou? Será que você já passou por algum momento assim? E pensar: é o fim, não vai ter mais solução, acabou mesmo. E Jesus Cristo chega, irmãos, e ele começa a conversar inicialmente com Marta. Primeiramente ele vai falar com Marta, e ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa fala, irmãos, nos dá a impressão de que Jesus Cristo também não estava seguindo cronologicamente o tempo que aquelas pessoas tinham expectativa. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa: Jesus Cristo não segue a nossa cronologia, irmãos, ele não segue o nosso tempo. Jesus Cristo estava seguindo a agenda do Pai. Então tenha isso em mente, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo não vai seguir a sua agenda, ele vai fazer o que você quer, no tempo que você quer. Ele seguiu a agenda do Pai. Quando lá em João, no capítulo 4, os discípulos perguntam se o Senhor queria comer alguma coisa: nós vamos até a cidade para comprar comida. Jesus Cristo vai dizer: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo fica ali sentado, irmãos, à beira do poço, esperando o momento certo, até que a mulher samaritana se aproxima e ele pode falar com aquela mulher. Essa era a comida de Jesus: fazer a vontade daquele que me enviou. A mesma coisa acontece aqui, irmãos, essa passagem bíblica. Embora as pessoas pensavam que Jesus Cristo estava 4 dias atrasado, mas Jesus Cristo chega, irmãos, na hora certa, porque ele estava andando e vivendo segundo
a agenda do Pai. Eu quero fazer mais uma pergunta para você nessa noite. Você tem vivido a sua vida de acordo com a agenda do Pai? Será que as coisas que você deseja, as coisas que você faz, os seus planos estão de acordo com a agenda do Pai? Ou você tem feito coisas atropeladas, fazendo do seu jeito, não conseguindo entender a vontade do Pai para a sua vida, a direção que o Pai está indicando para você ir? Quando Jesus toma essa decisão de voltar até Betânia, os discípulos disseram: Senhor, eles querem matar você vai voltar para lá. E ele vai fazer exatamente isso. Por quê, irmãos? Porque ele estava seguindo a agenda do Pai. Então, é claro que ele queria ressuscitar Lázaro, é claro que Jesus ia operar essa maravilha, esse milagre. Mas ele não vai ali apenas para ressuscitar Lázaro. Ele vai porque já estava se aproximando a hora dele. Ele vai porque a agenda do Pai mostrava para ele que era o tempo de fazer aquilo. E que ele seria agora então decretado que ele seria morto. O plano dos fariseus, dos judeus para tirar a vida de Jesus, então agora vai ser consumado após a ressurreição de Lázaro. Jesus Cristo vai seguir a agenda do Pai, irmãos, e isso, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, ele vai seguir a agenda do Pai. Então, uma atitude importante para nós é seguirmos essa agenda, irmãos. Jesus Cristo, então, ele chega em Betânia, e no versículo de número 22, João capítulo 11, verso 22, Marta faz uma afirmação para Jesus. Marta disse a Jesus: Senhor, versículo 21, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22, Marta continua dizendo: mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Marta demonstra aqui, irmãos, uma fé, aparentemente uma fé inabalável. Essa afirmativa de Marta nos dá uma ideia de uma mulher que tinha uma convicção no seu coração. Mas é estranho porque na sequência, quando Jesus responde a Marta, ela vai dizer: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia, na ressurreição de todos os mortos. Vejam bem, irmãos, versículo 23. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então é estranho isso, irmãos, porque no verso 22, Marta: eu sei que Deus pode te responder o que você pedir a ele, Jesus, agora, nesse momento. Mas quando Jesus Cristo fala em ressurreição, Marta vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então não havia uma expectativa naquele coração, uma certeza, naquele momento de que Jesus Cristo poderia ressuscitar Lázaro imediatamente. Havia uma expectativa, uma fé, mas para uma ressurreição do último dia. Na sequência, irmão, Jesus Cristo vai fazer uma afirmação que é muito importante para nós. Versículo de número 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo faz essa afirmativa, irmãos, trazendo para si a autoridade, o poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida.
E Jesus Cristo vai trazer mais duas afirmativas importantes. Mesmo que esteja morto, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e está vivo, não morrerá. Jesus Cristo, irmãos, mais uma vez reafirma a sua autoridade de dar a vida, de ser a ressurreição e a vida, para todos aqueles que creem no seu nome, que confiam no seu nome. Portanto, não há motivos, irmãos, para ficarmos com medo, desesperados, duvidosos quanto ao poder de Jesus Cristo, quanto à sua autoridade, quanto ao fato de que Ele é 100% homem e 100% Deus. Natureza humana e natureza divina estão unidas perfeitamente em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por nós, Ele se entregou naquela cruz e Ele demonstrou, manifestou para nós que Ele tem poder, tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê, não morrerá. Que maravilha, irmãos! Podemos servir a esse Senhor. Mas é claro que, como seres humanos, temos nossas dúvidas, nossas fraquezas. Pedro, por exemplo, irmão, Simão Pedro, ele vivenciou, ele viu esse milagre acontecer. E alguns dias depois, Jesus Cristo vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, o diabo pediu para se andar com você, como se faz com o trigo, mas eu clamei por você, eu clamei pela sua vida, eu intercedi por você. E Pedro vai dizer: Senhor, jamais, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Jesus Cristo vai dizer: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro acha que era impossível aquilo. Ele pensou que aquilo seria impossível, ele negar a Jesus. Mas quando ele viu as coisas se apertarem, e as pessoas começaram a dizer: você é um deles, você é um seguidor, você é um discípulo dele. Pedro vai dizer: não, eu não conheço, nunca andei com ele. E ele vai negar a Cristo, irmãos, 3 vezes naquela noite. Pedro era um homem de Deus, um discípulo, um apóstolo, separado para ser líder entre os demais apóstolos. Mas naquele momento, irmãos, o temor, o pavor tomou conta de Pedro, ao ponto de que ele negou a Cristo. E vejam bem, irmãos, mais uma vez o Senhor nos mostra que Ele está conosco em meio ao sofrimento. Embora Pedro tenha negado ao Senhor, mas ele não deixou de sofrer por isso. Isso trouxe ainda mais dor, ainda mais sofrimento no coração de Pedro. Mas o Senhor estava com ele. E na sequência, Jesus Cristo vai ser crucificado, depois ele vai ressuscitar dos mortos. E aquele texto tão conhecido dos irmãos, onde Jesus Cristo chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O grande ensinamento, irmãos, que Pedro recebe na fraqueza, na negação, o grande ensinamento que o Senhor traz para ele, porque outros discípulos haviam falhado com Jesus, e Pedro nos dá a impressão de que até aquele momento Pedro estava firme, não tinha tido um vacilo, uma falha. Mas agora Pedro tem aquela súbita recaída. Mas o Senhor o levanta, o Senhor o restaura.
Então, irmãos, em meio ao sofrimento, o Senhor está conosco para nos instruir, para nos dar o crescimento. Alguns podem chamar de deserto, os desertos da vida, mas como você quiser, independente da forma como vamos chamar esse tempo em nossas vidas, um tempo de sofrimento, tempo de perda, tempo de morte, onde parece que não há mais solução, não há mais esperança. Nós, como servos do Senhor, precisamos permanecer nele, confiar nele, buscar nele a direção para nossas vidas, sabendo que o Senhor sempre tem uma direção para nós, sempre vai nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Jesus Cristo, então, diante daquela dor, daquela tristeza de Marta e Maria, ele chega diante do sepulcro de Lázaro. Ele pede para que as pessoas pudessem remover a pedra daquele sepulcro. Ele faz uma oração ao Pai. E na sequência ele diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro se levanta e vem andando para fora, irmãos, ainda envolto em panos, mas ele vem andando para fora. A confirmação de que Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte, aquele inimigo a ser vencido, o Senhor já manifestou a sua autoridade, a sua vitória sobre a morte. Não precisamos temer a morte. Não precisamos, irmãos, ficar presos pensando que vamos ficar detidos pela morte, porque o Senhor já manifestou. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Se a morte não teve poder sobre Jesus, também não terá poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se estamos em Cristo, se confiamos em Cristo, a morte não terá poder sobre nós. Basta nós permanecermos no Senhor. Como ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Se você tem oscilado na sua fé, peça ao Senhor nesse momento que te ajude a confiar nele. Se você talvez tenha vivido o desespero e até mesmo pensar em desistir, clame ao Senhor nesse momento. A agenda do Senhor não segue o padrão da sua agenda, mas tenha certeza que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Senhor amado, eu quero te louvar. Obrigado, Senhor, por manifestar a tua graça, teu amor, e por deixar registrado para nós tantas coisas maravilhosas, ó Deus, experiências vividas pelos teus servos. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que não nos deixes ter medo do sofrimento, evitar, ó Pai, o sofrimento de alguma forma. Se for um sofrimento, Pai, dado pelo Senhor, permitido pelo Senhor, então, Senhor Deus, que estejamos dispostos a passar, a enfrentar qualquer que seja o sofrimento, para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Assim como foi através de Lázaro, mesmo que Lázaro não tivesse consciência porque já estava morto, mas recebeu a graça da ressurreição. Marta e Maria contemplaram aquilo e certamente puderam se regozijar,
porque o tempo do pranto passou, o tempo do sofrimento, da ausência passaram, e agora nós podíamos se regozijar no Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam para a glória do Teu santo nome. Como a ênfase desse texto, ó Deus, é para a glória do Teu nome, e para que creiam, nós suplicamos que todo sofrimento também, Deus, que atravessarmos, sirva para nós como um crescimento, Deus, da nossa fé, e que também sirva para outras pessoas, para o crescimento da fé dessas pessoas também, aqueles que nos cercam, ó Deus, que sejam alimentados, ó Deus, supridos na fé. Nós clamamos ao Senhor, Deus, e por onde nós passarmos, aqueles que estiverem passando também por sofrimentos, ó Pai, que nós possamos levar a Tua palavra de vida, a Tua palavra de fé, para que eles também creiam e sejam sarados, sejam curados, recebam a vida verdadeira que vem do Senhor. Como o Senhor disse que nos daria vida e vida em abundância. Que assim seja, que nós possamos transmitir a Tua vida para aqueles que estão ainda, Pai, vivendo na morte do pecado. Nós te pedimos, abençoa a Tua igreja nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.